Olá pessoal, quem está falando é o professor Hércules. Na aula de hoje de matemática, nós vamos fazer o estudo das raízes e as relações entre coeficientes e raízes da equação de segundo grau. Uma boa aula para todos. Então, o objetivo dessa aula, os objetivos, primeiro é calcular o discriminante e interpretar seu resultado, analisando a natureza das raízes de equações de segundo grau. Depois, nós vamos estabelecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação de segundo grau e resolver problemas de natureza algébrica relacionados a equações de segundo grau. O discriminante delta, o número de raízes e a natureza delas são determinados pelo discriminante delta. Ao fazer o cálculo do delta, obtemos um número real, tal que. Então, primeira possibilidade, se o delta for maior que zero, for positivo, então a equação terá duas raízes reais, distintas, diferentes, ou seja, x1 é diferente de x2. A outra possibilidade é se o delta for igual a zero. A equação terá duas raízes reais iguais, x1 igual a x2. E a terceira possibilidade é se o delta for menor que zero, for negativo. A equação não terá raiz no conjunto dos números reais, já que não há solução para a raiz quadrada de número negativo nesse conjunto. Então, o delta, o discriminante, ele que determina essas condições, essa natureza das raízes da equação de segundo grau. Então, vamos para as raízes da equação de segundo grau. Vamos ver o primeiro exemplo. Qual o valor de k na equação x² menos 10x mais k igual a zero, para que as raízes sejam reais distintas. Então, você vê que tem uma informação importante aí, as raízes sejam reais distintas. Então, na resolução, vamos determinar então os coeficientes A, B e C. O nosso C está sendo representado pela letrinha K. Vamos substituir então na fórmula do delta, b² menos 4ac, com um grande detalhe importante, Ele tem que ser maior que zero, porque as raízes sejam reais distintas. Então, o delta tem que ser maior que zero para que isso ocorra. Vamos substituir então os valores. O b a gente substitui pelo menos 10, o a por 1 e o c pelo k. E agora o que nós vamos estar determinando é o k. Então, 10 menos 10 ao quadrado é 100. E 4 vezes 1 vezes k é 4k. Então, ficou 100 menos 4k maior que zero. Vamos passar o 100 para o segundo membro da equação. Então, ficou negativo. Como eu tenho aqui menos 4k, vamos multiplicar por menos 1. Assim fica tudo positivo. E eu tenho que inverter o sinal da inequação, hein? Então, ficou assim, ó. O 4 já passei dividindo, então ficou k. Você vê que inverteu menor que 100 dividido por 4. Tá? Sempre quando eu multiplicar por menos 1, eu inverto tanto os sinais numéricos como o sinal da inequação. E 100 dividido por 4, k é menor que 25. Então, a resposta, se o k for menor que 25, a equação terá duas raízes reais distintas. Vamos para mais um exemplo. Qual a quantidade de raízes na equação x² menos 18x mais 81? Quantas raízes vai ter? Como que vai ser a natureza delas? Então, nossa resolução, basta a gente estar calculando o delta. Para isso, vamos primeiramente determinar os coeficientes, A, B e C, que vem da equação. Usa a fórmula do delta e substitui o b pelo menos 18, o a por 1 e o c por 81. Faz a continha 18 vezes 18, dá 324. E 4 vezes 1 vezes 81, também 324. Então, o delta é igual a zero. Então, se o delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Pronto, é como se tivesse uma só, mas a gente fala que são duas reais iguais.
Relação entre coeficientes e raízes de equações de segundo grau. Então, considere a equação de segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero. Claro que o a tem que ser diferente de zero. E vamos considerar também o delta maior que zero, ou seja, x1 diferente de x2. Há duas relações importantes envolvendo os coeficientes, a, b e c, e as raízes x1 e x2. A primeira relação envolve a soma das raízes. A soma das raízes, x1 mais x2, é dada pela expressão menos b sobre a. E a outra relação é o produto das raízes, que é dado pela relação C sobre A. Essas são as duas relações existentes entre coeficientes e raízes da equação de segundo grau. Vamos ver isso na prática. Exemplo 3, calcule a soma e o produto das raízes da equação. Você vê que ele não pede para você determinar as raízes, mas sim a soma e o produto delas. Então, a soma, né, vai ser menos b sobre a. Então, nós temos aí que o a vale 3, o b vale 2, o c vale menos 9. Né? Vamos substituir o nosso b por 2 e o nosso a por 3. Então, a soma é igual a menos 2/3. Já está calculada a soma, que é a primeira pergunta. A segunda é o produto, né? x1 vezes x2, que é c sobre a. Então, vamos substituir o c agora pelo menos 9 e o a por 3. Dividindo menos 9 por 3, igual a menos 3. Então, esse é o produto das raízes. Né? Nós não vamos calcular quais são as raízes, quanto que elas valem, mas apenas a soma e o produto. Mais um exemplo, calcule o valor de m para que o produto das raízes da equação 4x² menos 5x menos 2m igual a zero seja igual a menos 10. Ele fala que o produto das raízes é menos 10. Então, como ele está falando do produto, vamos usar a relação do produto. Né? Os nossos coeficientes são a igual a 4, b igual a menos 5 e o c vale menos 2m, que é o termo independente sem o x. Né? Então, a relação do produto é c dividido por a. Vamos trocar o c pelo menos 2m e o a pelo 4. E ele fala que esse produto é igual a menos 10. Então, estamos igualando a menos 10. Então, menos 2m sobre 4 igual a menos 10. Vamos determinar o valor do m. O 4 passa para o segundo membro multiplicando. Né? Então, ficou menos 10 vezes 4. Isso vai dar menos 40. Então, menos 2m igual a menos 40. Vamos multiplicar por menos 1. Assim fica tudo positivo. E 40 dividido por 2, m igual a 20. Pronto, está determinado o valor de m. Pessoal, chegamos ao final desta aula. Vimos então o estudo das raízes e as relações entre coeficientes de equações de segundo grau. Procurem fazer os exercícios propostos e uma boa semana para todos vocês. Até breve!